Olá! Seja muito bem-vindo aos Segredos da Bíblia, o canal onde você vai descobrir histórias poderosas que muitas vezes passam despercebidas. Nosso objetivo é compartilhar com você as lições incríveis que a Bíblia tem para nos ensinar, sempre de uma forma profunda e impactante. Antes de começarmos, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Vamos lá, porque a história de hoje vai te surpreender. Agora, imagine uma mulher escolhida por Deus para testemunhar um dos maiores milagres da história antes mesmo de Maria ser visitada pelo anjo Gabriel. Uma mulher que foi cheia do Espírito Santo e teve sua vida transformada de uma forma que ecoa até hoje. Estou falando de Isabel. Sua história é mais do que um relato bíblico. Ela é uma lição de fé, paciência e confiança em Deus. O que aconteceu com Isabel é algo tão grandioso que, ao conhecê-la, você vai entender como Deus age no tempo certo. Como Ele tem um plano para todos nós. Não importa a nossa idade, condição ou momento da vida. Prepare-se, porque essa história vai abrir seus olhos para o poder da esperança e da confiança em Deus. Para entender a grandiosidade da história de Isabel, precisamos voltar no tempo e ver o contexto em que ela viveu. Isabel era casada com Zacarias, um sacerdote que servia no templo. Ambos eram descendentes de Arão, ou seja, pertenciam a uma linhagem sacerdotal muito respeitada. No entanto, apesar de serem justos diante de Deus e seguirem seus mandamentos, eles enfrentavam uma dor profunda. Não podiam ter filhos. Naquela época, a esterilidade era vista como um sinal de desonra, como se Deus tivesse negado uma bênção especial. Isabel carregava esse fardo, vivendo anos de esperança e oração, pedindo por um filho. Mas o que Isabel não sabia é que Deus tinha um plano perfeito para a sua vida. Seu filho não seria apenas uma bênção pessoal para ela, mas um marco na história da humanidade. O próprio anjo Gabriel apareceria a Zacarias para anunciar um milagre extraordinário. Isabel conceberia um filho na velhice, e esse filho teria uma missão profética de preparar o caminho para o Messias. Seu nome seria João Batista, e ele seria o precursor do Salvador. Isso nos ensina algo fundamental. As promessas de Deus são cumpridas no tempo certo, e muitas vezes Ele age de maneiras que não conseguimos entender até que o milagre aconteça. Quando parece que tudo está perdido, é justamente quando Deus age para trazer a maior bênção de todas. O que acontece a seguir é ainda mais extraordinário. Zacarias, no templo, recebe a visita do anjo Gabriel, que lhe traz essa mensagem de vida. Mas diante de algo tão grandioso, Zacarias duvida. Ele questiona como isso seria possível, já que ele e Isabel eram idosos. Por causa de sua incredulidade, Zacarias fica mudo até o nascimento de João, como um sinal do poder de Deus. Mas Isabel reage de maneira diferente. Ela não duvida, não questiona, mas simplesmente crê. Ela aceita a promessa com fé pura. E conforme o tempo passa, o impossível acontece. Isabel sente a vida crescendo em seu ventre, a resposta à sua longa espera. Ela se esconde por 5 meses, provavelmente em oração e gratidão, refletindo sobre o milagre que estava vivendo. O nascimento de João Batista não foi apenas uma bênção para Isabel e Zacarias, mas o cumprimento de uma profecia feita séculos antes, no Antigo Testamento, sobre um precursor que prepararia o caminho para o Senhor. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. Isabel não seria apenas a mãe de João Batista, ela seria a primeira mulher a ser cheia do Espírito Santo, e é isso que torna sua história ainda mais especial. Quando Maria, grávida de Jesus, visita Isabel, algo sobrenatural acontece. João, ainda no ventre, salta de alegria ao sentir a presença do Salvador. Nesse momento, Isabel é tomada pelo Espírito Santo e começa a profetizar, reconhecendo Maria como a mãe do Messias. Ela diz: "Bendita és tu entre as mulheres,
e bendito é o fruto do teu ventre. Isabel não sabia que Maria estava grávida de Jesus, mas ao ser cheia do Espírito Santo, ela recebe a revelação de quem estava diante dela. Esse evento é de grande profundidade espiritual. Isabel não apenas reconhece a identidade de Maria, mas também o papel único que ela desempenharia na história da humanidade. Ela se torna a primeira mulher a testemunhar o poder do Espírito Santo de uma maneira tão transformadora. Isabel não é apenas uma espectadora dessa história divina, mas uma participante ativa no plano de Deus, escolhida para ser o primeiro canal da revelação do Messias. O poder do Espírito Santo, ao atuar nela, traz uma mudança radical na sua vida, e é um sinal de que Deus pode agir de maneira sobrenatural em qualquer um que esteja aberto a Ele. A história de Isabel é, portanto, uma verdadeira escola de lições que podemos aplicar em nossa própria vida. Primeiramente, Isabel nos ensina a ter fé inabalável diante das adversidades. Ela enfrentou a dor da esterilidade, mas nunca deixou de crer nas promessas de Deus. Mesmo quando tudo parecia perdido, ela confiou que o Senhor cumpriria o que havia prometido. Isabel também nos ensina que o tempo de Deus é perfeito. Ela esperou muitos anos por um filho, mas Deus sabia exatamente o momento certo para cumprir a promessa. Muitas vezes, a demora nas respostas de Deus não é um sinal de negação, mas de que Ele está preparando algo maior do que imaginamos. Outra lição poderosa da história de Isabel é o poder do Espírito Santo. Quando ela foi cheia do Espírito Santo, ela foi capacitada para compreender algo além do que os olhos podem ver. Ela reconheceu o Salvador ainda no ventre de Maria, e essa revelação espiritual só foi possível através do Espírito de Deus. E por fim, a vida de Isabel nos lembra que Deus usa pessoas simples para cumprir seus grandes propósitos. Isabel não era uma mulher famosa ou poderosa, mas foi escolhida por Deus para desempenhar um papel fundamental na história da salvação. Deus usa aqueles que têm um coração fiel e disposto a servir em seu plano, independentemente de sua posição social. Isabel também nos ensina a importância da paciência e da espera. Ela teve que esperar muitos anos para ver a promessa de Deus se cumprir, mas nunca desistiu. Isso é algo que precisamos aprender: confiar no tempo de Deus, mesmo quando parece que estamos esperando demais. Quando somos pacientes, estamos dizendo ao Senhor que confiamos em sua sabedoria e em seus planos. Ao final, a história de Isabel nos desafia a confiar em Deus, como ela confiou. Você está disposto a esperar pelas promessas de Deus em sua vida? Está pronto para ser cheio do Espírito Santo e viver a transformação que ele pode trazer? A fé de Isabel é um exemplo claro de como podemos confiar nas promessas de Deus, mesmo quando os tempos são difíceis. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa dessa mensagem. E lembre-se, o tempo de Deus é perfeito, e Ele sempre cumpre o que promete. Deixe seu like, se inscreva no canal Segredos da Bíblia e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Que a fé de Isabel inspire você a confiar ainda mais em Deus, esperando com paciência pelo que Ele tem preparado para você.